Tudo já começa com a adrenalina da moléstia dos cachorros, com o Alessandro dando a informação a Maria que a Mari conseguiu localizar o hotel onde está o Mário Aguirre. A Maria José pergunta se ele vai lá sozinho e o Alessandro responde que sim, e nesse momento o telefone toca e o Alessandro vai atender e diz alô. E do outro lado da linha o cara fala que deseja falar com a Maria José. O Alessandro pergunta quem deseja falar com ela e então o cara revela que é o Mário Aguirre. O Alessandro, por sua vez, dá um sorriso irônico com muita raiva e diz que quem está ali ligando novamente é o Mário Aguirre e entrega o telefone a ela. Mas ela rejeita e diz que não quer atender, por favor. Mas o Alessandro está decidido, se aproxima e diz que é melhor ela atender sim. Ela pega o telefone, o Alessandro sai e a Maria diz alô. O cara pede para que ela não desligue mais o telefone, porque quem está ali é o Mário Aguirre, e a Maria repete que não o conhece e que jamais na vida dela falou com nenhum Mário Aguirre. Esse tal Mário, ele diz que mora na mesma cidade que ela e conhece o pai dela, o seu Pedro, e a irmã dela, a Paula, e que todos eles também o conhecem. E nesse exato momento, o Alessandro vem chegando com outro telefone que também está na mesma linha e escutando toda aquela conversa. Esse suposto Mário aí, ele fala que agora será que ela vai esquecer de tudo o que aconteceu e não vai mais querer atender ele? A Maria, por sua vez, sem saber o que fazer naquele momento, tendo em vista o Alessandro de zóio nela, a Maria simplesmente desliga o telefone e o Alessandro se aproxima e pergunta por que foi que ela desligou e ela fica calada e o Alessandro pede para que ela diga por que ela fez isso. A Maria, por sua vez, ela fica abalada e diz que desligou porque não conhece esse homem ali e o Alessandro encurrala ela ainda mais e diz que não é bem assim porque esse cara sabe muito dela e da família dela. E a Maria diz, e daí? Porque isso qualquer um poderia ter dito a ele. O Alessandro pressiona ainda mais e pergunta então como foi que ele conseguiu o telefone da casa dele e o Ezequiel vem chegando nesse momento e fica zoiando tudo. E então o Alessandro pressiona ainda mais e pergunta novamente como que ele conseguiu esse telefone porque ele é privado. A Maria fica em choque sem saber o que falar e o Alessandro dá-lhe um grito pra cima dela com a molesta e a Maria diz que não sabe como foi isso e tampouco importa a ela e que já disse a ele que está cansada dessa situação, cansada dele e cansada de todos e taca o telefone no chão e diz que tudo que ela quer é o divórcio. A Maria logo depois sai no pinote na escada e o Alessandro atrás dela e diz que tudo bem, ele vai dar ela o divórcio, mas que antes ela diga logo a verdade. A Maria responde que já disse a ele 1000 vezes a verdade e o Alessandro grita fortemente com ela falando que ela não disse foi nada. E aí o Ezequiel fica só de zóio todo apavorado querendo entender que lasqueira foi essa aí. Ao entrar no quarto, o Alessandro, pressionando ela, diz que as lágrimas dela não comovem ele. A Maria responde que não está chorando para comover ele, e sim, ela está chorando porque está se sentindo uma tonta logo depois que conheceu Bruno, a família dele e todos ali. E agora ela só vive no inferno, e que a ela não interessa o dinheiro dele e esse luxo todo ali, porque realmente o que ela quer é apenas paz. É aí nesse momento quando o Alessandro, como sempre bem carinhoso, chega nela e diz para que ela saiba que tudo que ele apenas quer é a verdade. Seja lá o que for que ela tenha feito, ele vai tentar entender, mas que ela tem que falar de todo o coração. A Maria, bem abalada, ela diz que não fez nada e que foi o irmão dele quem enganou ela e que talvez tudo isso seja uma invenção diabólica de alguém que só quer prejudicar ela. Depois ela fala que depois que descobriu o que o Bruno fez, ela deveria ter desaparecido, mas que na verdade o que foi que ela fez? Foi ficar, porque ela é uma teimosa. O Alessandro fala que ela fez isso foi para proteger o pai dela. A Maria diz que sim, que ela protege todos, o pai dela, a irmã dela, e em lágrimas ela pergunta que depois de proteger todo mundo,
quem que protege ela. O Alessandro, por sua vez, se aproxima ainda mais, pega em seu rosto e diz que ele protege ela e que ele sempre vai lhe proteger. A Maria fala que não, que ele também tem dúvidas e que ela está se sentindo muito sozinha. O Alessandro diz que não, que ela não diga isso porque o que quer que aconteça, ele sempre vai estar com ela. E um pouquinho mais adiante, o Alessandro já vem descendo a escada com a molesta e o Ezequiel diz que está ali o paletó dele. Mas o Alessandro está tão invocado que parece que nem vê o Ezequiel ali. Entra no carro e sai com a gota. E o Ezequiel fica só olhando. E logo depois, o Ezequiel, já está arrumando as coisas no quarto e dando grau na cama. Ele se abaixa para pegar a gravata, acha uma chave, pega e fica sorrindo e sai. Ao mesmo tempo em que a Maria vai saindo ali bem de boa e se dá de conta que deixou a chave cair e sai no pinote para ir buscar ela. E ao chegar no quarto já não está mais lá. Ela sai esculhambando tudo atrás dessa chave por todos os lugares. Não acha porque, como vocês já sabem, está no bolso do Ezequiel. Nesse momento, o tal Aguirre chega no hotel e pergunta se alguém ligou para ele e o balconista fala que sim, que quem ligou foi uma mulher e ele pergunta que mulher. O atendente responde que ela não disse o nome dela, mas que perguntou sim por ele. Ele diz que ele pode fechar a conta porque ele já vai embora. O atendente diz que tudo bem e nesse momento quem vem chegando virado no tetel é o Alessandro, que ele vai até o balcão e pergunta se ali está hospedado um tal de Mário Aguirre. O atendente responde que sim, que ele está hospedado, mas que já vai embora porque acabou de pedir a conta. O Alessandro pergunta onde fica o quarto dele e o atendente, sem esforço algum, já diz que é no quarto 25. O Alessandro, por sua vez, pergunta onde fica e ele dá as instruções para que o Alessandro chegue até lá. Então o Alessandro dá voado com a molesta até nesse quarto e ao chegar lá ele fica de frente a esse quarto 25. Ele bate e esse suposto Mário pergunta quem é. O Alessandro responde que é um amigo e o Mário pergunta o que ele quer. O Alessandro doido para derrubar essa porta, mas mantém a calma e diz que apenas quer falar com ele. O Mário diz que tudo bem, que ele espere apenas um minuto, só que a ideia desse suposto Mário aí é fugir pela varanda para que não dê nem tempo que o Alessandro olhe para a cara dele. E depois de fugir, o Alessandro bate na porta novamente e diz que o assunto é importante, só que o Mário Aguirre já não responde mais porque ele já se foi. O Alessandro então falta paciência, taca o pé na porta, dá-lhe um bombaço e a porta se abre. E ele entra feito um louco atrás desse cara, abrindo porta por porta. Nesse momento, o balconista chega e vê a bagaceira ali e o Alessandro pergunta para onde vai essa varanda e o balconista fala que vai para o outro lado da rua e depois questiona o Alessandro a porta que ele quebrou. O Alessandro, virado na gota, ele diz que isso não importa porque ele paga, mas tudo agora que ele quer é saber exatamente tudo sobre esse homem que estava hospedado ali naquele quarto.